Boa noite, turma. Hoje nós vamos continuar o estudo de análise de circuitos elétricos trifásicos e equilibrados. Tá? Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Ligação em triângulo de geradores, estudar as características desse tipo de ligação e os procedimentos de cálculo com gerador triângulo conectado a uma carga também triângulo. Tá? Então, na ligação triângulo, nós temos de forma prática, em termos práticos, esse tipo de ligação aqui. Então, 3 bobinas, que no nosso caso seriam os geradores, mas é um tipo de ligação que vocês já executaram no passado, na disciplina de comandos. Com certeza já viram esse tipo de ligação aqui para motores. O que muda é que no lugar das bobinas nós teremos geradores, também compostos por bobinas. E cada um dos geradores, gerador A, B e C, vai fornecer uma tensão que ela é senoidal e defasada de 120 graus uma das outras, tá certo? Então, nós teremos esse tipo de tensão ao longo do tempo, e quando trabalhamos em fasores, analisando frequências complexas, nós temos aqui, nó A, nó B e nó C. Esse tipo de ligação aqui seria a ligação ABC, que é sequência positiva. Se tivéssemos, por exemplo, C aqui, troquei a fase A com a fase C, invertido as fases. Então eu teria C, B e o A, CBA, que seria a sequência negativa, tá? Mas enfim, nós temos aqui o fechamento do gerador, em delta ou triângulo, e temos o fechamento da carga em triângulo, Muito bem. O que acontece? O ponto A libera uma corrente IA. Só que ao chegar no nó A da carga, parte dessa corrente se torna IAB e parte dessa corrente se torna ICA. Da mesma forma para o nó B, por exemplo. Eu libero uma corrente B e chegando aqui no nó B da carga, tem-se uma divisão IBC e IAB. Então, nessa estrutura, na ligação delta ou triângulo, nós temos que analisar as correntes e não as tensões, como nós fizemos na ligação estrela. Aqui é a corrente que vai ter uma divisão, tá certo? Lá na ligação estrela ela tinha tensão da fase para o neutro e tensão entre fases, que era a tensão de linha. Aqui nós temos a corrente de linha e as correntes que circulam no delta da carga, seriam as correntes de fase. Muito bem. Então aqui, uma definição mais teórica, na configuração triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase, mas, porém, contudo, a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior que as correntes de fase. Como que eu sei disso? Fazendo a lei de Kirchhoff para as correntes. Então, você pega o nó A, por exemplo, e verifica quais são as correntes que chamam no nó A. Então, chega o IA, lá do gerador, e chega o ICA, da carga. Quem que está saindo? O IAB, certo? Então, o IAB é igual a IA do gerador mais ICA. Como eu quero isolar esse Iazinho aqui, lá do gerador, eu tenho que passar esse carinha que estava somando e subtraindo. Então, ficará Iazinho igual IAB menos ICA. Fiz isso para a corrente que chega pela fase A, faço isso para a corrente IB e também IC. Tá? Levanto essas 3 equações para as 3 fases e para as tensões. Tensão é tranquilo, O IAB do gerador, seria aqui, Iazinho, Bzinho. Se eu caminhar aqui, Iazinho, cheguei no Azão, Aqui eu tenho Bzinho, cheguei no Bzão. Então, VAzinho é igual Viazão, Viazinho, Bzinho igual Viazão, Bzão. É isso daqui, tá?
Ó, porque eu tenho Azinho com Bzinho, que é igual a Azão com Bzão. Muito bem. Mesma coisa. V, Bzinho, Czinho, igual V, Bzão, Czão. V, Cazinho, igual V, Czão, Azão. Não é isso aí, não tem muito paralelismo, né? Então a tensão do gerador está em paralelo com a carga. Então as tensões são as mesmas e as correntes apresentam esse formato aqui, ó. A subtração de duas correntes na fase é igual a corrente de linha. Muito bem. Tá? Tendo isso, ó, com as equações da corrente, para o fechamento da carga em delta, pode-se definir o diagrama fasorial das correntes. Então essas equações já conhecemos. Diagrama fasorial das correntes é esse daqui. Puxa, professor, está complexo isso daí, né? Como chegou nisso aí? De forma bem resumida, é o seguinte. Eu adoto as correntes de fase como referência para análise. Então eu vou adotar aqui, ó, Iazão, Bzão com fase zero. Se eu tenho essa referência, 0 graus, né? Zero de argumento, eu posso colocar aqui, ó, em menos 120 eu vou ter Ibzão, Czão, e em mais 120 eu vou ter Iczão, Azão, tá? Mais 120, menos 120, zero. Perfeito. Agora, pega só a primeira equação, só a primeirinha. O Azinho é quem? O Azinho, que é a corrente liberada pelo gerador, é igual o Iazão, Bzão, que é esse carinha, já conhecemos, né? Iazão, Bzão, menos Iczão, Azão. Opa, eu conheço mais Iczão, Azão. O menos é pegar esse vetor, ou fasor, né, como preferirem, e rebater ele para baixo, né? Tombar ele, ó, tá aqui, jogo para cá. Daí ele vira menos Iczão, Azão, tá? Agora o que eu faço? Faço uma soma vetorial. Esse vetor mais esse gera o vetor IA. Aqui é IAzinho, tá? Mas dá para entender, né? Esse A é a corrente de linha. E perceba que ele é maior que o Iazão, Bzão e o Iczão, Azão, tá? Só que quantas vezes maior ele é com relação à corrente de fase? Raiz de 3 vezes, tá certo? Então é daqui que surge a raiz de 3. Isso daqui eu demonstrei para vocês lá numa das aulas presenciais para ligação triângulo, né? Ligação triângulo não, ligação estrela. Aqui nós temos a mesma coisa, só que para ligação triângulo para as correntes. Na ligação estrela era para tensões. Aqui são para as correntes. Muito bem. Agora, quando nós falamos de conectar uma carga, né, equilibrada e simétrica, nós devemos ter em mente, né, o sistema de ligação. Aqui nós temos o diagrama de fasor, que é o que eu tinha demonstrado como base, né, para montarmos aquele diagrama resultante do slide anterior. E nós temos o diagraminha aqui, o esquema de ligação da fonte, ABC, né, então sequência positiva, com a carga fechada em delta também. Só que nós podemos trabalhar de duas formas, sequência positiva e sequência negativa. Na sequência positiva, a corrente de linha é a raiz de 3 vezes a corrente de fase, com argumento menos 30 graus. Tá? Argumento de 30 negativo. Na sequência negativa, o I' é o bifase, raiz de 3, com argumento mais 30. Tá? Então, é o inverso que nós tínhamos em estrela. Né? Na ligação estrela, quando era a sequência positiva, a tensão de linha era a tensão VAN com relação ao neutro, né, tensão de fase, vezes raiz de 3 com argumento mais 30. Aqui é menos 30 na sequência positiva e mais 30 na sequência negativa para as correntes. Muito bem. Então, nessa análise, nós vamos adotar sequência ABC, sequência positiva. Então, o ângulo é menos 30. Então, definir as correntes, né? Basicamente, o que está aqui, ó, no diagrama fasorial, eu estou escrevendo
Então, o IAB ele está em 0 graus. Então, argumento 0. O ICA está em mais 120. Então, aqui é mais 120. E o IBC está em menos 120 graus. Então, apenas escrevi o que o diagrama de fasores demonstra, o que o diagrama de fasores está falando para nós. Né? Muito bem. Agora, considerando a sequência positiva, ABC, eu posso chegar nas correntes de linha. São essas daqui, ó. Izinho, Bzinho e Czinho. Tá? Então, aqui, é minúsculo aqui, tá, turma? O IA, que deveria ser Iazinho, é o IAB raiz de 3 no ângulo menos 30. Por quê? Porque é sequência positiva. E a sequência positiva é menos 30 graus. Né? ABC é positivo. O IB, perceba, é menos 30, só que menos 120. Então, menos 120 menos 30 dá menos 150 graus. E o IC é diferente. Ó. Tenho 120 positivo, menos 30, tenho mais 90 graus de argumento. Muito bem. Agora, tendo aí as correntes, eu posso definir aqui a impedância, né? Como nós temos um sistema equilibrado e simétrico, as impedâncias elas são idênticas em módulo. Né? Então, eu vou chamar ZA BZC de Zzão, e esse Zzão pontinho em cima, o módulo dele com o argumento θ1. Porque pode ser uma carga no tipo RL, pode ser RC, pode ser LC, pode ser só C, pode ser só L, pode ser só R, né? A gente não sabe. Então, esse argumento aqui ele muda, dependendo do tipo de carga. Então, nós temos aqui, ó, VAB é o IAB vezes o módulo da impedância com argumento 0 graus, que nós temos aqui para a corrente IAB, mais θ1. Montamos as outras tensões da mesma forma. Aqui eu demonstro, ó, o VA, né, é a mesma seta que nós teríamos para VAB. Ó. Se eu pegar esse ponto, é o mesmo ponto que eu tenho aqui, na ponta da seta, e a origem é o mesmo ponto, se eu mandar aqui para a carga, ó, da origem dessa seta. Então, o que eu teria de VA é a mesma coisa que eu tenho para VAB, tá certo? Então, as outras equações seriam essas daqui, apenas defasando em 120 graus. Muito bem. Aqui eu deixo um exemplo de cálculo. Tá? Então, o exemplo é o seguinte. Dado o circuito trifásico, ao lado, determinar as correntes de linha, sabendo que a tensão de fase é 127 volts e a impedância de carga 10 de módulo, né, e 20 graus de argumento. Unidade de impedância, ohms. Esse daqui é o circuitinho, né? Já vimos bastante, né? Aqui é o fechamento delta para gerador e para carga. Muito bem, então eu peço o quê? Eu peço a corrente de linha. Né? Então eu tenho que determinar a corrente de linha que sai da fase A, da B e da C. Então seriam IA, IB e C. Tá? Então o que eu faço? Eu tenho a tensão, né? Tensão de linha aqui igual a tensão de fase, 127. Como eu já tenho impedância, se eu fizer a lei de Ohm, ó, seria a tensão de fase, né, dividido pela impedância, nós teremos 127 dividido por 10. Só que como eu não falei nada com relação ao argumento da tensão, é zero. Tá? Então, o argumento zero menos o ângulo da impedância, que é 20. Aqui é a mesma coisa, só que utilizando menos 120 para o BC e mais 120 para ICA. Resolvendo essa continha, temos essas correntes. Muito bem, só que são correntes de fase. Né? Essas correntes estão circulando por aqui. Tá certo? Eu quero quem? As correntes que estão chegando lá do gerador, não as que estão circulando. Tá? Então, o que eu faço? Utilizo a formulinha da corrente de linha, que é I fase raiz de 3 com ângulo de
menos 30 graus. Né? Por quê? ABC, sequência positiva. Então, aqui nós temos o cálculo para a fase A, né, que seria o IAB, raiz de 3, ângulo menos 30. Fazendo essa continha, só substituindo os valores agora, 12,7, que encontramos na fase, né, circulando aqui na fase. Só que agora acrescentando no argumento das correntes de fase o ângulo menos 30 graus. Né? Então faço isso para todos. Que era menos 140, então menos 30 menos 140, que era mais 100, menos 30 mais 100. Resultando nessas correntes. Então nós temos uma corrente de 22 amperes chegando aqui, ó, do gerador para a carga. Tanto pela fase A quanto pela fase C e a fase B. ABC, aliás, né? Fase A, B, C. Muito bem. Então o módulo é idêntico, né? 22. E se eu pegar a defasagem aqui, é 120 também, tá? Então aqui eu tenho menos 50. Só que de 50 para 170, negativo, se eu fizer a diferença dá 120 graus. Tá? Se eu fizer a diferença agora, o 70, né, o 70 positivo, 70 positivo. Tá? Se eu pegar com relação a menos 50, eu tenho 120 graus também. Se eu pegar menos 70, tá? Aliás, menos 170, com relação a 70 graus, eu também tenho os 120 graus. Certo? Então isso daqui vai acontecer para todos os casos. Para ficar fácil, vocês podem fazer essa conferência. Eu fiz um cálculo, deu um ângulo de, sei lá, 32 graus aqui, mas você sabe que, se deu 32 aqui, para bater 120 no outro ângulo aqui, tem que ser o quê? Tem que ser pelo menos aí 150 graus, né, no próximo. Então assim, 152, aliás. Então assim, vocês conseguem determinar, né, as defasagens de uma forma até intuitiva. Eles calculou o módulo uma vez, para um sistema equilibrado e simétrico, o módulo vai ser o mesmo para todas as fases, mudando apenas que a defasagem entre elas é de 120 graus. Tá certo, turma? Essa aula é uma aula um pouco complexa, né, para passar assim a distância. Eu farei da mesma forma que foi feito na semana passada. Eu expliquei a teoria, né, e fiquei disponível para um chat. Fizemos aí uma reunião no final da aula para tirar dúvida. Farei da mesma forma, certo? Então eu vou estar disponível aí no chat da turma para tirar qualquer dúvida que surja. E eu vou liberar uma lista de exercício, né, no finalzinho da aula. Da primeira para a segunda aula eu já devo estar liberando essa lista. Peço para vocês que resolvam o mais rápido possível. Tá? E se já dê uma olhadinha hoje, se tiver alguma dúvida, já pergunta, né? Porque é o momento nosso. No momento da nossa aula, a gente vai estar disponível para sanar as dúvidas que possam surgir aí. Tá certo? Agradeço a atenção de todos. Até!